Se você acha que já viu drama de relacionamento, espera até ouvir essa. Minha esposa, Patrícia, quis passar as férias com o ex, dizendo que era pela nossa filha, Sofia. Ela não fazia a menor ideia do que eu estava planejando quando concordei. Calmamente. Vamos começar. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e deixa um comentário dizendo se eu fui o errado nessa história. Meu nome é Lucas, tenho 38 anos, e até pouco tempo eu achava que tinha um casamento. 10 anos de união, uma vida construída, uma filha linda de 8 anos. A gente morava em Campinas, num apartamento que a gente batalhou para comprar, móveis planejados, tudo certinho. Mas havia uma sombra. Sempre houve. Patrícia foi casada antes de mim. Um casamento curto, intenso, com um cara chamado Marcelo. Eles se separaram de forma turbulenta, e quando eu entrei na vida dela, Patrícia estava destruída. Eu fui o porto seguro, o cara que a ajudou a reconstruir. O problema é que, para ela, Marcelo nunca foi um ex. Era um fantasma que ela mantinha por perto, sempre usando a desculpa da amizade, e depois que a Sofia nasceu, o pretexto da estabilidade emocional da criança. Eu engoli isso por anos. Engoli o almoço de domingo que ele sempre aparecia, para ver a Sofia. Engoli as mensagens fora de hora, as conversas longas sobre o passado deles e as comparações veladas. Eu me esforcei para ser o marido perfeito, o pai presente, o provedor. Mas percebi que, para Patrícia, eu era o conforto, não a paixão. E conforto, na cabeça dela, é descartável quando o drama bate à porta. A bomba explodiu no começo de dezembro, um mês antes das férias escolares de Sofia. A gente estava jantando, eu, Patrícia e Sofia. Sofia estava animada, falando da viagem que faríamos para o litoral. Eu tinha alugado uma casa em Ubatuba, já estava tudo pago. Patrícia esperou Sofia ir para o quarto escovar os dentes. O silêncio que ficou na cozinha não era normal. Era um silêncio pesado, como se alguém tivesse desligado a energia da casa. Ela colocou a mão na mesa, olhando para o guardanapo. Lucas, a gente precisa conversar sério sobre as férias. Eu já senti o estômago gelar. Esse tipo de frase nunca termina bem. Eu respirei fundo e encarei ela. Pode falar. Sobre o quê? O carro já está revisado, só falta a mala. Patrícia hesitou por um segundo, mas a determinação dela logo voltou. Ela tinha um jeito de falar as coisas mais absurdas, como se estivesse lendo a previsão do tempo. Não vamos mais para Ubatuba. Eu cancelei a reserva. Eu senti o ar sair dos meus pulmões. Cancelei? Sem me perguntar. Eu paguei aquilo com o 13º. Patrícia, o que você fez? Por que cancelou? Calma, Lucas. Eu pensei melhor. Sofia está numa fase muito sensível. Você sabe que o Marcelo está passando por um momento difícil. Ele perdeu o emprego e está muito deprimido. Eu fechei a mão debaixo da mesa. Eu sabia exatamente onde ela queria chegar. Marcelo, o coitadinho, sempre o centro das atenções. E o que o problema do Marcelo tem a ver com as nossas férias em família? Ela levantou os olhos, e a expressão era de quem estava fazendo um sacrifício por uma causa maior. Tem tudo a ver com a Sofia. O Marcelo ligou. Ele alugou uma casa de campo em Minas, perto de Monte Verde. Ele quer levar a Sofia por uns 10 dias. Ele sente falta de um tempo de qualidade com ela, sem a correria da cidade. Eu ri. Não foi uma risada de alegria. Foi um som seco, quase um engasgo. E você acha que a solução para a depressão do seu ex é usar a minha filha como terapia? Não seja cruel, Lucas. É o pai dela. Eu sei que é o pai dela. E eu sou o padrasto, o cara que paga a escola, o plano de saúde e o aluguel. E o marido que acabou de ter as férias canceladas sem aviso. O Marcelo me convidou para ir junto. Ele acha que, se eu estiver lá, a transição vai ser mais suave para a Sofia. Vai dar uma estabilidade emocional para ela, entende? É importante que ela veja os pais dela interagindo de forma civilizada, num ambiente neutro. A palavra paz atingiu como um tiro. Ela estava me excluindo da equação familiar, me rebaixando a um papel de figurante, tudo em nome da estabilidade emocional, que na verdade era a necessidade dela de estar perto do ex-marido. Eu respirei fundo, contei até 10. Eu percebi que se eu gritasse, se eu fizesse a cena que meu corpo pedia, eu daria a ela o motivo que ela precisava para dizer que eu era o ciumento, o desequilibrado, e que ela estava certa em ir embora. E eu? O que eu faço nessas férias? Patrícia me olhou com uma falsa pena. Bom, essa é a parte que eu pensei que você entenderia. Se você for junto, Lucas, vai ser estressante. Você e o Marcelo não se dão bem, e a Sofia vai sentir essa tensão.
O ideal é que você aproveite esses 10 dias para descansar, colocar a cabeça no lugar, fazer aquela viagem de moto que você sempre quis. Aquele momento foi o ponto de não retorno. Ela não estava pedindo, ela estava me dispensando. Ela estava me dizendo que para a felicidade da família que ela queria montar, ela, o ex e a filha, eu era o obstáculo, eu era o corpo estranho. Eu senti o desprezo frio me invadir, mas em vez de explodir, uma calma assustadora desceu sobre mim. Eu me lembrei de tudo que meu advogado, Dr. Ricardo, tinha me dito meses antes, quando eu comecei a sentir que o casamento estava ruindo. Lucas, nunca reaja com raiva. Deixe que eles pensem que estão no controle. A sua calma é a sua arma. Eu peguei o copo d'água, bebi devagar e olhei Patrícia nos olhos. Entendi. Então, para a estabilidade emocional da Sofia, eu devo ficar longe. Sim, exatamente. É um sacrifício, eu sei, mas é pela nossa filha. A hipocrisia era tão gritante que eu mal conseguia respirar, mas mantive o sorriso fraco. Certo, se é pela Sofia, eu concordo. 10 dias em Minas, com o Marcelo. Patrícia relaxou visivelmente. Ela achou que tinha vencido. Que bom que você entende, Lucas. Eu sabia que você era maduro o suficiente. Eu sou. Mas já que estamos falando de estabilidade, Patrícia, eu preciso de uma coisa. Ela franziu a testa. O quê? Se você vai passar 10 dias com o seu ex, num ambiente que você considera familiar, e me pedindo para me afastar, eu preciso me proteger legalmente. É só uma formalidade, para garantir que estamos na mesma página sobre o futuro. Eu estava jogando xadrez, e ela pensava que era jogo da velha. Proteger do quê, Lucas? A gente não está se separando. Eu sei, mas 10 anos de casamento e uma filha envolvem responsabilidades. Eu preciso garantir que durante esses 10 dias de separação, de fato, mesmo que temporária, os bens e a guarda da Sofia fiquem claros. Pelo bem da estabilidade, entende? Se acontecer qualquer coisa, a gente tem um documento assinado que define as regras. É só para deixar tudo preto no branco. Eu usei a mesma linguagem dela. Estabilidade, regras claras, pelo bem da Sofia. Patrícia não é estúpida, mas ela é egoísta. Naquele momento, a única coisa que importava para ela era ir para aquela casa de campo e bancar a família feliz com o ex. Assinar um papel qualquer parecia um preço pequeno a pagar. Ok, se isso te deixa mais seguro, a gente assina um papel. O que é? Um termo de compromisso? É. Eu já falei com o Dr. Ricardo. Ele preparou um termo de acordo de convivência e separação de fato temporária. Bem simples. A gente assina amanhã de manhã no escritório dele. Assim, a gente viaja com a cabeça tranquila. Ela concordou, distraída. Ela já estava mentalmente arrumando a mala. Naquela noite, eu não dormi. Eu peguei meu celular e liguei para o Dr. Ricardo, mesmo sendo quase meia-noite. Dr. Ricardo, lembra daquele plano B que a gente montou há 6 meses? Lembro, Lucas. O que aconteceu? Ela mordeu a isca. Ela vai passar 10 dias com o ex em Minas e pediu para eu sair de cena. Eu disse que só aceitava se a gente assinasse um termo de acordo de convivência. Você pode adaptar aquele documento para incluir o que a gente conversou sobre a redefinição de regime de bens? Dr. Ricardo, um advogado de família experiente, era um homem de poucas palavras, mas muito eficaz. Lucas, você tem certeza? Isso é irreversível. Mais certeza do que nunca. Ela acabou de me dizer que eu sou o conflito na vida dela. Ela escolheu. Eu só estou formalizando a escolha dela. O plano B que eu tinha com Ricardo era brutal, mas legal. Durante os últimos 2 anos, eu vinha sentindo o casamento desmoronar. Eu percebi que Patrícia e eu havíamos nos casado em regime de comunhão parcial de bens, o padrão. Mas eu tinha investido muito mais. E o dinheiro que eu usava para pagar as dívidas dela com o ex estava saindo do meu capital antes do casamento, que era incomunicável. Ricardo me alertou. Se a gente se separasse, ela teria direito à metade de tudo que acumulamos juntos, incluindo o apartamento, mesmo que grande parte do esforço fosse meu. O termo de acordo de convivência, que Patrícia achou que era um papelzinho bobo, na verdade, era o começo de uma manobra legal complexa, que só funcionaria sob 2 condições. 1. Prova de separação de fato. E 2. A assinatura dela, concordando com o novo regime. O documento modificado por Ricardo era um balão de ensaio. Ele estabelecia que, durante o período de 10 dias, a separação de fato estaria comprovada. E mais importante, ele incluía uma cláusula que Patrícia, apressada e focada no ex, jamais leria com atenção.
a redefinição do regime de bens para separação total, retroativa à data do acordo, citando mútuo interesse na proteção patrimonial individual, dada a instabilidade emocional e financeira de terceiros envolvidos. Em outras palavras, se ela assinasse, tudo que eu tinha investido e tudo que ainda estava no meu nome voltava a ser 100% meu. O que ela tinha seria dela. O apartamento seria dividido legalmente com base nos aportes iniciais, onde eu tinha 80% e não meio a meio. Na manhã seguinte, fomos ao escritório do Dr. Ricardo. Patrícia estava com pressa. Ela já tinha comprado as passagens de ônibus para Pouso Alegre, onde Marcelo a buscaria. Dr. Ricardo foi profissional ao extremo. Patrícia, Lucas, este é um documento simples, mas importante. Ele formaliza a decisão mútua de um período de separação de fato de 10 dias, visando o bem-estar da Sofia. Por favor, leiam. Patrícia pegou o documento, folheou rapidamente, parando apenas nas cláusulas sobre a guarda temporária de Sofia, que ficaria com ela e Marcelo, e as datas de retorno. Ela mal piscou. Tudo certo, Dr. Ricardo. O Lucas está preocupado demais com burocracia. Eu, por outro lado, li linha por linha, garantindo que a cláusula de redefinição de regime estivesse exatamente como planejamos. Quando chegou a hora de assinar, eu fui o último. Eu assinei com uma caneta que eu guardo há anos e senti o peso daquele ato. Não era apenas um divórcio, era a libertação de uma década de humilhação. Quando saímos do escritório, Patrícia já estava no celular, falando com Marcelo sobre o que levar. Pronto, Lucas. Agora está tudo estável, não é? Está. Agora eu tenho certeza. Eu a levei para a rodoviária. Na despedida, ela me deu um beijo rápido na bochecha, sem emoção. Não se preocupe, eu te ligo. Aproveita seus 10 dias de folga. E vê se não faz bobagem. Ela entrou no ônibus e eu fiquei ali, olhando o veículo partir, levando minha esposa e minha filha para a estabilidade emocional com o ex. O nó no meu estômago sumiu, substituído por uma frieza de aço. Eu não voltei para casa. Eu fui direto para um galpão que eu havia alugado secretamente no bairro industrial de Campinas. A Patrícia não imaginava que, enquanto ela estava viajando para se reencontrar com o passado, eu estava literalmente apagando o presente que tínhamos juntos. Eu tinha 10 dias. E eu não faria uma viagem de moto. Eu faria uma mudança radical. Liguei para a equipe de mudanças que eu já havia contratado há uma semana. É o Lucas. O sinal está verde. Começamos agora. Não temos tempo a perder. O apartamento que Patrícia e eu chamávamos de lar estava prestes a ser esvaziado. E Patrícia só descobriria quando fosse tarde demais. Meu primeiro passo foi o mais difícil. Entrar no apartamento e ver todas as lembranças. Mas a visão da Patrícia correndo para o ex tinha esterilizado todas as minhas emoções. Eu estava agindo por autopreservação, não por vingança. Entrei em casa, e o silêncio era ensurdecedor. Olhei a geladeira, ainda cheia de comida que ela não se deu ao trabalho de tirar. Olhei para o porta-retrato na sala, onde estávamos nós três, sorrindo falsamente. Peguei o porta-retrato e o joguei na caixa de descarte. Eu tinha planejado cada detalhe. O caminhão de mudança chegaria em 2 horas. Meu trabalho era separar o que era meu, o que era dela, e o que seria vendido imediatamente. Graças ao contrato assinado, eu tinha base legal para reter a maior parte dos bens móveis que eu havia comprado antes, ou com meu dinheiro incomunicável. Patrícia tinha direito aos bens que ela trouxe para o casamento, e os que compramos juntos, mas o peso maior era meu. No quarto, abri o closet. Peguei todas as roupas dela e coloquei em malas que ela havia deixado vazias. Eram 4 malas grandes. Não dobrei nada, apenas joguei. Eu não estava mais tratando dela como minha esposa, mas como uma inquilina que estava sendo despejada. Os homens da mudança chegaram. Eram 4 e muito discretos. Eles começaram a desmontar os móveis. Eu estava lá, supervisionando, apontando. Isso vai para o depósito, isso aqui vai para a loja de usados. O apartamento que tinha demorado 10 anos para ser construído estava sendo desmontado em menos de 6 horas. A cama, o sofá, a mesa de jantar, tudo virou peças encaixotadas. Enquanto eles trabalhavam, eu fiz a segunda parte do plano, a mais crucial. Eu peguei meu notebook e acessei a conta conjunta que tínhamos. Patrícia, confiante, havia deixado todos os cartões e senhas na gaveta. A conta conjunta tinha um saldo considerável, resultado de vendas recentes de ações que eu havia feito. Eu havia adiado a transferência justamente esperando o momento certo.
com o contrato de separação de bens assinado, o dinheiro que era meu, proveniente dos meus investimentos pré-casamento, estava legalmente protegido. Eu fiz 3 transações. Primeiro, transferi a parte que era indiscutivelmente dela, o valor que ela havia aportado nos últimos anos, para uma nova conta bancária que eu havia aberto em seu nome. Não era muito, mas era o que a lei garantia. Segundo, transferi o restante, a maior parte, que era meu capital e os lucros dos meus investimentos, para uma conta de investimento de altíssima segurança, blindada legalmente e sob meu controle exclusivo. Terceiro, e o golpe de misericórdia, eu fiz uma transferência programada para o pagamento da hipoteca do apartamento. O apartamento não seria vendido, ele seria meu, e eu assumiria a dívida integralmente, comprando a parte dela, que era mínima, devido ao novo regime de bens. Quando terminei, a conta conjunta estava quase zerada. Eu peguei o cartão dela, cortei no meio e joguei no lixo. O apartamento estava irreconhecível. As paredes nuas pareciam gritar. Eu troquei a fechadura da porta principal. A chave que Patrícia tinha em sua bolsa agora era inútil. Eu deixei apenas uma coisa no centro da sala vazia. Um envelope pardo, com o nome dela, Patrícia. Dentro, havia a cópia do termo de acordo de convivência assinado, com a cláusula de separação total de bens circulada, o comprovante da nova conta bancária no nome dela com o dinheiro que lhe cabia, e uma carta de notificação extrajudicial do doutor Ricardo, informando sobre o início do processo de dissolução de casamento e a redefinição de regime de bens. Eu saí do apartamento, tranquei a porta nova e joguei as chaves velhas fora. Eu estava livre, dirigi até o depósito, onde os móveis estavam sendo descarregados. Eu passaria os próximos 10 dias organizando minha nova vida. Patrícia e Sofia estavam em Minas. 8 dias se passaram. Ela me ligou algumas vezes, sempre para falar sobre a Sofia. Nunca perguntava de mim ou do que eu estava fazendo. Eu respondia com monossílabos, mantendo a calma. Lucas, está tudo bem aí? Tudo, aproveitem. Estamos bem. A Sofia está adorando a fazenda. O Marcelo é ótimo com ela. Que bom! A cada ligação, a certeza de que eu havia feito a coisa certa aumentava. Ela estava vivendo a vida que queria, me excluindo com a desculpa da filha. No 9º dia, o dia em que ela deveria estar arrumando as malas para voltar, ela me ligou de novo. Mas dessa vez, a voz dela não era a voz tranquila de férias. Era pânico. Lucas! O que está acontecendo? O que houve, Patrícia? Eu fui tentar pagar a conta do restaurante aqui perto. O cartão foi recusado. Eu mantive a voz neutra, como se não soubesse de nada. Ué? Qual cartão você usou? O da conta conjunta, claro. O nosso. Eu liguei para o banco e eles disseram que a conta está praticamente vazia, que só restam R$ 150. Lucas, onde está o dinheiro? O que você fez? Eu respirei fundo, olhando para a parede vazia do depósito. Patrícia, eu não fiz nada que você não tenha assinado. Você precisa ler os documentos que você assina. Você queria estabilidade e clareza, não foi? O desespero dela era palpável, mesmo a quilômetros de distância. Que documento, Lucas? Aquele papel bobo? Eu não li aquilo. Eu sei que não leu. Mas você assinou, Patrícia. O dinheiro que era meu voltou para mim. O que era seu está numa conta nova, que eu abri no seu nome. Você não podia fazer isso. É roubo. Não é roubo, Patrícia. É lei. É o que o nosso termo de acordo de convivência, que você assinou na frente do meu advogado, garante. Ela ficou em silêncio por um momento, a respiração pesada. Eu estou voltando amanhã. Eu vou para casa e a gente vai resolver isso. Você não pode simplesmente me deixar sem dinheiro. Você pode voltar, Patrícia, mas não para a nossa casa. Como assim não para a nossa casa? Eu mudei as fechaduras hoje de manhã e o apartamento está vazio. A ligação caiu. Eu sabia que ela estava em choque. A Patrícia achava que poderia me dispensar, passar 10 dias com o ex e voltar para a segurança e o conforto que eu provia. Ela achava que eu era um bobo que aceitaria qualquer migalha. Eu esperei. Menos de 5 minutos depois, o telefone tocou de novo. Era o Marcelo. Lucas, o que diabos você está fazendo? A Patrícia está histérica. Marcelo, você não tem absolutamente nada a ver com isso. Cuide da sua vida e da sua estabilidade. Mas a Patrícia e a Sofia estão voltando amanhã. Elas não têm onde ficar. Patrícia tem a nova conta bancária dela, e eu enviei um envelope com todas as informações para o apartamento. A chave não funciona, mas o envelope está lá, colado na porta. Ela pode pegar as coisas dela no depósito que eu aluguei. Ela tem 4 malas prontas.
Eu desliguei na cara dele. Eu não sentia culpa. Sentia justiça. Patrícia me ligou de novo, a voz tremendo de raiva e pânico. Lucas, você está maluco. Você não pode fazer isso. E a Sofia? A Sofia está com você, Patrícia. Ela é a prioridade, lembra? Eu fiz o que era melhor para a minha estabilidade. Eu não sou mais o seu marido, Patrícia. Eu sou o pai da Sofia, e a gente vai resolver a guarda legalmente. Eu não tenho dinheiro para pagar hotel. Você tem a sua parte do dinheiro, Patrícia. É só ir até a agência e sacar. E se você quiser, eu posso enviar o endereço do depósito onde estão os seus móveis e as suas roupas. Você vai me pagar por isso, Lucas. Eu juro que vou te destruir. Você já me destruiu por 10 anos, Patrícia. Agora, quem decide sou eu. E eu decidi que acabou. Eu desliguei o telefone. E pela primeira vez em muito tempo, senti paz. A Patrícia e o Marcelo estavam sozinhos, em Minas, com a Sofia, e com a certeza de que a vida de luxo que ela esperava encontrar de volta em Campinas havia simplesmente evaporado. Eu tinha assinado um contrato que mudou minha vida, e ela, focada no ex, assinou a própria sentença de liberdade, e a minha, finalmente. Continua na parte 2. Eu desliguei o telefone e senti as mãos tremerem, mas não de medo. Era a descarga da adrenalina. Eu tinha acabado de explodir a ponte que me ligava àquela vida de fachada. Patrícia achava que podia me usar como um colchão de segurança, enquanto vivia a fantasia com o ex. Ela não esperava que o colchão pudesse se levantar e trancar a porta. O Marcelo tentou ligar de novo, e eu bloqueei o número dele imediatamente. Não era briga de homem. Era um assunto legal e conjugal, e ele não tinha voz. Naquela noite, dormi pela primeira vez em paz em meses, no colchão improvisado que eu montei no galpão. O espaço era grande, cheirava a concreto e poeira, mas era só meu. Os meus móveis estavam lá, encaixotados e seguros. O silêncio era a prova de que eu estava no controle. Patrícia e Sofia deveriam pegar o ônibus de volta no dia seguinte, chegando em Campinas no final da tarde. Eu sabia que a cena seria dramática. Liguei para o Dr. Ricardo logo cedo. Dr. Ricardo, eles estão voltando hoje. Patrícia está ciente da situação bancária. O choque maior será o apartamento. Excelente, Lucas. Você manteve a calma. Isso é crucial. Lembre-se, ela assinou o documento na presença de testemunhas e de mim. O acordo é sólido. Ela pode gritar, pode ameaçar. Mas legalmente, ela está presa ao que ela consentiu. E a Sofia? A guarda da Sofia é o ponto sensível. Mantenha-se presente, mas calmo. Não use a Sofia como arma. A Patrícia tem que entender que, embora o casamento tenha acabado, a paternidade continua. Eu concordei. Meu maior medo não era a Patrícia me processar. Era a dor que a Sofia sentiria. Eu passei o dia organizando as caixas de Sofia, separando os brinquedos e roupas que ela amava. Eu ia alugar um apartamento pequeno, temporário, perto da escola dela, para garantir que a transição fosse o menos traumática possível para a minha filha. No fim da tarde, eu estava esperando o telefone tocar. A Patrícia e a Sofia chegariam na rodoviária por volta das 17h. O celular explodiu às 18h30. Não era uma ligação, eram 10 mensagens de áudio seguidas da Patrícia, todas misturando fúria, lágrimas e incredulidade. Eu ouvi a primeira. A voz dela estava rouca, desesperada. Lucas, que palhaçada é essa? Eu cheguei aqui e a chave não funciona. Você trocou a fechadura? Onde você está? Eu estou aqui na porta com a Sofia e não tenho onde ir. Na segunda, ela estava gritando. Você é um monstro, um covarde. Você armou isso. Você tirou tudo de mim. Eu vou chamar a polícia. Você vai me pagar. Na terceira, a voz estava quebrada, quase implorando. Lucas, por favor. A Sofia está chorando. Ela não entende. Diz para mim que isso é uma piada de mau gosto. Eu preciso entrar para pegar as coisas dela. Eu respirei fundo e ignorei os áudios. Eu não podia atender, ou cairia na armadilha da reação emocional. Meu foco era a logística. Eu peguei o telefone e mandei uma mensagem de texto curta, fria e direta. Patrícia, eu te enviei um envelope com a notificação extrajudicial do Dr. Ricardo. Ele deve estar colado na porta ou embaixo do tapete. Pegue o envelope, leia tudo. O endereço do depósito com suas malas e pertences está lá. O dinheiro da sua nova conta também. A partir de agora, qualquer comunicação sobre bens ou dissolução será feita exclusivamente através do Dr. Ricardo. Não me ligue mais sobre isso. Ligaremos amanhã para você e Sofia para acertar a visita. Eu desliguei o celular, deixando-o no modo silencioso. Eu sabia que ela estava lendo a mensagem ali,
na porta do que costumava ser a nossa casa, com a Sofia ao lado. O cenário era cruel, mas era a colheita do que ela havia plantado. Ela me excluiu da vida dela por 10 dias para viver uma fantasia. Eu usei esses 10 dias para me excluir da vida dela para sempre. Horas depois, já era noite. Eu estava jantando sozinho no galpão quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Lucas. Aqui é o Dr. Oliveira, advogado da Patrícia. Opa! Rápida no gatilho. Boa noite, Dr. Oliveira. Meu advogado é o Dr. Ricardo Vasconcelos. O senhor deve direcionar sua comunicação a ele. Eu entendo, mas estou ligando como cortesia. A Patrícia está em estado de choque. O que o senhor fez é, no mínimo, questionável. E deixar a esposa e a filha na rua... Doutor, com todo respeito, Patrícia não está na rua. Ela está com um comprovante de depósito bancário em mãos e um envelope com o endereço de um depósito onde estão as roupas dela e da Sofia. Ela escolheu passar o período de férias com o ex-marido e me dispensou da convivência. Eu apenas formalizei a separação de fato que ela iniciou. E, por favor, leia o termo de acordo de convivência que ela assinou. O Dr. Oliveira pigarreou. Ele estava tentando usar a moral para contornar a lei. Nós vamos impugnar essa cláusula de separação total de bens, Lucas. Foi obtida sob coação. Coação? Ela assinou o documento no escritório do meu advogado, após ser convidada a ler. Ela estava apenas com pressa de ir encontrar o Marcelo. O problema dela não é meu. Repito, o Dr. Ricardo está esperando seu contato amanhã cedo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Era exatamente o que o Ricardo havia previsto. Eles tentariam o ataque moral e a alegação de coação. Mas Patrícia não foi forçada. Ela foi negligente e egoísta. Ela priorizou o conforto do ex e sua própria vontade e pagou o preço da pressa. Na manhã seguinte, eu precisava ver a Sofia. Essa era a parte mais dolorosa. Eu não podia deixar minha filha pensar que eu a havia abandonado. Liguei para Patrícia, desta vez sem filtro. Ela atendeu no terceiro toque, com a voz embargada. Você está satisfeito, Lucas? Você conseguiu o que queria. Eu não queria isso, Patrícia. Eu queria um casamento funcional. Você escolheu que não. Eu estou ligando para falar com a Sofia. Onde vocês estão? Ela hesitou. Estamos na casa da minha mãe, em Valinhos. Eu tive que pegar um táxi. Eu não tenho dinheiro para nada. Você tem dinheiro, Patrícia. O dinheiro que te cabe está na sua conta. Você só precisa ir ao banco. E não minta para a Sofia, por favor. Eu não quero que ela fique no meio dessa sujeira. E o que eu digo a ela? Que o pai dela nos expulsou de casa. Diga a verdade. Que o papai e a mamãe não vão mais morar juntos e que você assinou um documento que garante que eu não perca o meu patrimônio. E diga a ela que eu a amo e que vou buscá-la para passar a tarde comigo. Patrícia, por um momento, pareceu esquecer a raiva e voltou ao modo mãe. Onde você vai levar ela? Eu aluguei um apartamento pequeno perto da escola dela, temporariamente. É um lugar seguro. Eu só preciso de 2 horas com ela. Ela concordou, a contragosto. Ela sabia que, se me impedisse de ver a Sofia, isso só complicaria a situação da guarda no futuro. Eu dirigi até Valinhos. A casa da mãe de Patrícia era um lugar simples e apertado, cheio de gente. Quando estacionei o carro, vi Patrícia na varanda, me esperando. Ela estava com o rosto inchado e sem maquiagem. A armadura dela havia caído. Ela veio até o carro e parou na janela. Você veio buscar a Sofia? Sim. Eu li o documento, Lucas. Você me roubou. Você me tirou 10 anos de vida. Você me roubou 10 anos de dignidade, Patrícia. Eu não te roubei. Eu me protegi. O que você assinou é o que vale. Seu advogado sabe disso. Eu vou lutar por esse apartamento. Você não vai ficar com tudo. O apartamento está no meu nome, Patrícia. E o regime de bens mudou. Se você quiser brigar, brigue. Mas lembre-se, a Sofia vai nos ver brigando no tribunal. Pense nela antes de agir por raiva. Eu vi o medo nos olhos dela. A ameaça de uma batalha judicial aberta e prolongada, onde a verdade sobre ela e Marcelo viria à tona, era suficiente para fazê-la hesitar. Sofia saiu correndo da casa, aliviada ao me ver. Ela me abraçou com força. Papai, que saudade! Você não veio para Minas. Eu sei, meu amor. O papai teve que trabalhar um pouco aqui. Mas agora que a gente vai passar a tarde juntos. Patrícia ficou parada na varanda, observando. Eu não olhei para trás. Levei Sofia para o meu novo apartamento alugado. Era mobiliado, limpo e tinha a vista para um parque. A conversa com Sofia foi a mais difícil que eu já tive. Sentamos no sofá e eu a abracei. Filha, lembra que o papai e a mamãe não estavam muito felizes ultimamente?
Ela apertou a minha camisa. Sim, vocês estavam sempre quietos na mesa. É. Então, a gente tomou uma decisão muito importante. A mamãe e eu não vamos mais morar na mesma casa. Os olhos dela se encheram de lágrimas imediatamente. A gente vai se separar? Eu odiava usar essa palavra, mas era a verdade. Sim, meu amor. Mas isso não muda nada entre nós dois. Eu sou seu pai, e a mamãe é sua mãe. A gente vai continuar sendo uma família, só que em duas casas diferentes. Você vai ter seu quarto nas duas casas. E a casa de Campinas? A casa de Campinas o papai vai morar por enquanto, e você vai ter seu quarto lá. E aqui, nessa casa nova, você também vai ter seu quarto. Ela soluçou, e eu a segurei firme. Mas por quê? Foi por causa do tio Marcelo? A pergunta dela me pegou de surpresa. Ela era mais esperta do que eu imaginava. Não, meu amor. O Marcelo não tem nada a ver com a decisão do papai e da mamãe. A gente já não estava conseguindo se entender, e a gente não quer brigar perto de você. Eu menti por amor a ela. Eu não podia dizer a Sofia que a mãe dela havia me excluído por causa do ex. Essa era a verdade adulta que ela não precisava carregar. Passamos a tarde juntos. Fomos ao parque, compramos sorvete. Eu tentei injetar o máximo de normalidade possível na vida dela, prometendo que a rotina dela seria mantida. Quando a levei de volta para Valinhos, Patrícia estava mais calma, mas o olhar dela era de ódio puro. Ela tinha tido tempo de processar a notificação extrajudicial e, provavelmente, de ouvir o Dr. Oliveira confirmando a validade do acordo. Lucas, o Dr. Oliveira quer uma reunião amanhã no escritório dele. Você e o Ricardo. Certo, o Ricardo já está ciente. Você não pode me deixar sem nada. Eu sou a mãe da sua filha. E você terá tudo o que a lei garante, Patrícia. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Eu fui embora, deixando-a com a mãe. A reunião no dia seguinte foi um teatro, doutor. Oliveira era um advogado agressivo e tentou de tudo para invalidar o termo de acordo de convivência. Doutor Ricardo, é absurdo que o senhor permita que seu cliente use um documento assinado sob pressão emocional para alterar o regime de bens de 10 anos de casamento. Isso é má fé. Doutor Ricardo, ao meu lado, estava impassível. Ele era um mestre em manter a compostura. Doutor Oliveira, Patrícia assinou um termo que estabelece a separação de fato e, subsequentemente, a separação total de bens. Ela estava lúcida, maior de idade, e convidada a ler o documento na minha presença. O fato de ela não ter lido por estar ansiosa para viajar com o ex-marido não invalida o contrato. O que Lucas fez foi garantir a estabilidade patrimonial dele, exatamente como a cláusula prevê, citando a instabilidade financeira de terceiros envolvidos. Isso é uma referência direta ao Marcelo. Isso é vingança. Não é vingança, doutor. É proteção patrimonial. Patrícia recebeu o que lhe cabia da conta conjunta e está com os pertences dela no depósito. O Lucas está assumindo integralmente o financiamento do imóvel de Campinas, e a parte dela no apartamento, que era mínima após a redefinição, será paga a ela mediante avaliação. Patrícia estava na sala, ao lado do advogado, roendo as unhas. Ela me olhou com uma expressão de quem tinha acabado de entender que eu não era mais o bobo que ela manipulava, mas um adversário frio e preparado. Eu não quero o dinheiro, eu quero o apartamento. O apartamento é o lar de Lucas e da Sofia, Patrícia. Você pode visitar Sofia lá, ou no novo apartamento que Lucas alugou perto da escola. A briga durou 2 horas. No final, Dr. Oliveira percebeu que não havia brechas. O contrato era sólido, a separação de fato era inegável. Ela mesma a havia iniciado. E eu tinha movido o dinheiro de forma legal, transferindo a parte dela primeiro. O golpe final veio quando o Dr. Ricardo apresentou a proposta formal de divórcio. Patrícia, Lucas está disposto a manter a guarda compartilhada, com Sofia passando a maior parte do tempo em Campinas, para não alterar a rotina escolar dela. E ele se compromete a pagar uma pensão alimentícia que cobre a escola particular e o plano de saúde integralmente, além de um valor mensal fixo. Patrícia piscou. Ela tinha perdido o apartamento, o dinheiro fácil, mas eu estava oferecendo a ela o suporte para a filha. Algo que ela precisava desesperadamente, já que estava começando do zero na casa da mãe. O valor da pensão. O valor é o que a lei exige, Patrícia, mas Lucas está sendo generoso, focando no bem-estar de Sofia. Ela olhou para o advogado que fez um sinal de cabeça. Ele sabia que, se eles fossem para a briga total, ela poderia perder a guarda principal e gastaria todo o dinheiro que eu havia transferido a ela em custas judiciais. Eu aceito a guarda compartilhada e os termos da pensão.
Mas eu quero meus móveis de volta. Seus móveis estão no depósito, Patrícia. A chave está no envelope. Você tem 48 horas para retirá-los. Depois disso, o custo do depósito será seu. Ela se levantou sem olhar para mim. Você me paga, Lucas? Já paguei, Patrícia. Paguei com 10 anos da minha vida. Eu saí do escritório do Dr. Ricardo sentindo um peso enorme sair das minhas costas. O divórcio estava encaminhado, a custódia da Sofia estava estável e meu patrimônio estava seguro. Nos dias seguintes, Patrícia começou a se reajustar. Ela foi ao banco, sacou o dinheiro e relutantemente pegou as chaves do depósito. Eu soube que ela e a mãe foram até lá, e ela teve que encarar as caixas empilhadas que representavam o fim da nossa vida. Marcelo sumiu do mapa. Ele era ótimo para dar apoio emocional em férias, mas não era bom para bancar a reconstrução de uma vida. O golpe na Patrícia foi duplo. Ela perdeu a segurança financeira e viu que o resgate do passado não era tão glamuroso quanto ela imaginava. Eu me mudei definitivamente para o apartamento alugado, organizando o quarto de Sofia com o carinho que ela merecia. Eu estava trabalhando remotamente, dedicando meu tempo a estar presente. 2 semanas após o retorno dela, Patrícia me ligou. Não era para brigar. Era para pedir um favor. Lucas, eu preciso que você pegue a Sofia na escola. Eu estou tendo uma entrevista de emprego e não vou conseguir chegar a tempo. Certo. Que horas? Às 4. Obrigada. O tom dela estava diferente. Não era mais a Patrícia arrogante, mas uma mulher cansada e lutando para se reerguer. Eu fui buscar Sofia. Enquanto esperava, pensei em tudo. Eu não tinha feito isso por maldade, mas por necessidade. Eu precisava cortar o cordão umbilical que me prendia à manipulação dela. Quando peguei Sofia, ela estava sorridente. Papai, a mamãe disse que vai trabalhar em Campinas agora e que eu vou ficar mais tempo com você. É uma ótima notícia, meu amor. Eu percebi que ao forçar Patrícia a encarar a realidade e a se sustentar, eu estava, ironicamente, forçando uma estabilidade que ela nunca teria buscado sozinha. Ela estava ocupada demais tentando ser a namorada do ex para ser a mãe focada que a Sofia precisava. A vida seguiu, dolorosamente, mas em frente. Eu e Patrícia só nos comunicávamos sobre a Sofia, através de mensagens curtas e objetivas. O divórcio se tornou uma formalidade, já que todas as questões financeiras e de guarda estavam pré-acordadas no papel que ela assinou apressadamente. Mas o último capítulo dessa história ainda estava para ser escrito e envolvia o Marcelo. 1 mês depois da separação, Patrícia me ligou e a voz dela estava estranha. Não era raiva, era um misto de vergonha e resignação. Lucas, preciso te falar uma coisa. Não é sobre o divórcio, é sobre a Sofia. Eu gelei. O que houve com a Sofia? Ela está bem? Sim, ela está bem, mas... O Marcelo me ligou. Eu senti a velha raiva subir. E por que você está falando com ele? Ele ligou para falar da viagem de Minas. Ele me disse que, quando a gente estava lá, ele achou que as coisas voltariam a ser como antes, que a gente ia voltar e que você ia sair de cena. E o que ele disse agora? Ele disse que quando ele viu que você tinha agido de forma tão radical e que eu tinha perdido a segurança financeira, ele recuou. Ele me disse que não tem condições de me ajudar e que ele não quer o drama de um divórcio litigioso na vida dele. Ele me dispensou, Lucas. Ele disse que me queria de volta, mas não se eu estivesse falida. Eu fiquei em silêncio. A ironia era avassaladora. O Marcelo, o grande amor da vida dela, o motivo pelo qual ela tinha jogado nosso casamento fora, a abandonou no primeiro sinal de dificuldade real. E o que isso tem a ver com a Sofia? O Marcelo me disse que durante a viagem, ele e a Sofia fizeram um pacto bobo, de criança. Ele prometeu a ela que, se a gente voltasse para Campinas, ele ia visitá-la todo domingo, como ele sempre fazia. Mas agora que ele não vai mais me ver, ele não quer mais vir. Ele disse que o contato dele era só comigo. Eu senti um frio na espinha. Marcelo estava abandonando a Sofia para evitar o drama. Ele não vai mais visitar a Sofia. Ele cortou o contato. Sim. Ele disse que é melhor assim, para cortar o laço de vez. A Patrícia estava chorando silenciosamente do outro lado da linha. Não por ela, mas pela crueldade do ex. Eu percebi que, no final, o plano dela de usar a Sofia para se aproximar do Marcelo havia falhado miseravelmente, e o único que se ferrou foi o meu. Patrícia, você fez a sua cama, mas a Sofia não tem culpa da sua burrice. Eu sei. Por isso que eu te liguei. A Sofia está perguntando do Marcelo. Eu não sei o que dizer. Você vai dizer a ela a verdade.
que o Marcelo está ocupado e que ele não vai mais poder visitar. E você vai garantir que a Sofia entenda que o pai dela está aqui, e que eu nunca vou fazer uma coisa dessas com ela. Eu desliguei. O meu plano tinha sido sobre me salvar do casamento tóxico, mas ele teve um efeito colateral inesperado. Ele expôs a verdadeira face de Marcelo para Patrícia, e mais importante, ele me colocou na posição de único pilar de estabilidade na vida da minha filha. Eu tinha perdido uma esposa, mas estava reconquistando a minha paz, e mais importante, a minha posição inabalável como pai. Continua na parte 3. Eu desliguei. O meu plano tinha sido sobre me salvar do casamento tóxico, mas ele teve um efeito colateral inesperado. Ele expôs a verdadeira face de Marcelo para Patrícia, e mais importante, ele me colocou na posição de único pilar de estabilidade na vida da minha filha. Eu tinha perdido uma esposa, mas estava reconquistando a minha paz, e mais importante, a minha posição inabalável como pai. A notícia de que Marcelo havia cortado o contato para evitar o drama foi um soco no estômago, principalmente porque afetava Sofia. Ela não era um acessório nas férias, era uma criança que estava sendo usada e descartada. Eu sabia que precisava lidar com isso de forma imediata e honesta com a Sofia, mas sem destruir a imagem do pai biológico na cabeça dela, algo que só faria mal. Naquela noite, Sofia estava no meu apartamento temporário, ajudando a montar a estante de livros do quarto dela. Ela estava mais quieta que o normal. Papai, por que o tio Marcelo não vem mais me ver? A pergunta veio de repente, enquanto ela segurava um livro de capa dura. Eu parei o que estava fazendo, sentei ao lado dela na beira da cama e a abracei. Olha, meu amor, o Marcelo é um cara legal, mas ele está passando por um momento muito difícil na vida dele. Ele perdeu o emprego e está tendo que se mudar para longe de Campinas. Ele não gostava mais de mim? Aquela pergunta me cortou. Ela estava internalizando a rejeição. Claro que ele gostava de você, filha. Mas às vezes, quando os adultos ficam muito tristes ou precisam resolver problemas grandes, eles precisam se afastar para colocar a vida em ordem. Ele te ama muito, mas ele precisa de um tempo para ele. Eu evitei usar a palavra abandono. Era cruel demais. Mas ele disse que ia vir todo domingo. Eu sei que ele disse. Mas ele não vai poder cumprir essa promessa, Sofia. E o papai quer que você saiba uma coisa muito importante. Eu segurei o rosto dela nas minhas mãos, fazendo-a olhar nos meus olhos. Não importa o que aconteça, eu nunca vou te deixar. Eu estou aqui. Eu sou o seu pai. E eu prometi que a gente ia construir uma vida nova e feliz. Só nós dois. E essa promessa eu vou cumprir. Ela me abraçou forte, e eu senti a tensão dela diminuir. Não era a solução mágica, mas era a verdade reconfortante que ela precisava. A garantia de um amor incondicional e presente. Patrícia, por outro lado, estava colhendo o que plantou. Ela se viu sozinha, sem o conforto que eu provia e sem o resgate romântico que Marcelo prometia. A vida na casa da mãe dela, em Valinhos, era apertada. Algumas semanas depois, Patrícia conseguiu um emprego na área administrativa de uma empresa em Campinas. Era um salário razoável, mas nada comparado ao padrão de vida que ela tinha antes. Ela usou o dinheiro que eu transferi para alugar um pequeno apartamento. A nossa comunicação, que antes era uma guerra fria, começou a se tornar estritamente profissional. Ela percebeu que a briga não a levaria a lugar nenhum. O divórcio foi finalizado 3 meses após Patrícia assinar o termo de acordo. Foi rápido, sem alarde, exatamente como o Dr. Ricardo havia planejado. O contrato que ela assinou na pressa se tornou o alicerce de todo o processo. O apartamento de Campinas ficou 100% no meu nome, e eu paguei a ela o valor residual que lhe cabia legalmente, que era mínimo devido ao novo regime de bens. Eu decidi vender o apartamento de Campinas. Ele estava cheio de fantasmas. Usei o dinheiro para dar entrada em uma casa menor, com um quintal, em um bairro mais tranquilo, perto da escola de Sofia. Eu queria um recomeço que fosse só nosso, sem a sombra do passado. 6 meses se passaram desde o dia em que Patrícia embarcou naquele ônibus para Minas. Minha vida estava irreconhecível. Eu estava morando na casa nova com Sofia. Eu tinha assumido a rotina integralmente. Escola, lição de casa, médico. Eu estava presente de um jeito que nunca consegui estar quando estava ocupado tentando ser o marido perfeito para Patrícia. Patrícia vinha buscar Sofia nos fins de semana alternados. Eu a encontrava na porta da escola ou da minha casa. Os encontros eram breves. Um sábado, Patrícia veio buscar Sofia e me pediu para conversar rapidamente. Estávamos parados na calçada, o sol da manhã batendo. Lucas, eu preciso te agradecer.
Eu levantei a sobrancelha, surpreso. Agradecer? Pelo quê, Patrícia? Pela separação? Ela suspirou, olhando para os próprios pés. Não, não pela separação em si. Mas você foi inteligente. Quando você agiu daquele jeito, me tirando o chão, você me forçou a crescer. Eu estava vivendo na sua sombra, dependendo de você para tudo. E você estava usando a Sofia como desculpa para não cortar o laço com o Marcelo. Ela não negou. Eu sei, eu fui egoísta. Eu achava que poderia ter as duas coisas. A segurança que você me dava e a emoção que ele representava. Mas no primeiro sinal de dificuldade, ele correu. Ela levantou os olhos e havia uma tristeza genuína, não a raiva de antes. Você me deu o que a lei garante, Lucas. E o valor da pensão que você paga cobre todas as necessidades da Sofia. Eu estou trabalhando, estou me virando. É difícil, mas é meu. Eu não sou mais a mulher que vive de favor ou de migalhas emocionais. Eu fico feliz por você, Patrícia. O foco agora é a Sofia. Sim, e sobre a Sofia, ela está mais feliz. Ela sabe que você é o porto seguro dela. O Marcelo não liga mais. Ela parou de perguntar. Ela está bem. Eu assenti. Essa era a minha verdadeira vitória. A estabilidade de Sofia. Eu sei que você não fez isso por mim, Lucas. Você fez por você. Mas no final, você me fez um favor. Você me obrigou a ser a adulta que eu deveria ter sido há 10 anos. Nós terminamos a conversa ali. Não houve perdão. Não houve reconciliação de amizade. Houve apenas reconhecimento. Patrícia finalmente entendeu que o conforto que eu oferecia vinha com um preço: lealdade e respeito. Quando ela quebrou o contrato moral, eu quebrei o legal. Eu voltei para dentro de casa, onde Sofia estava terminando de desenhar. Ela estava desenhando a nossa nova casa, com um sol gigante e 2 bonecos de palito, eu e ela. Eu percebi que o termo de acordo de convivência e separação de fato temporária, que eu fiz Patrícia assinar, não era apenas um documento para proteger meu patrimônio. Era uma declaração de independência. Era o meu grito silencioso de que eu não aceitaria mais ser o segundo plano na minha própria vida. Aquele momento de calma, de ver minha filha segura e feliz na nossa casa, valia cada centavo, cada noite sem dormir e cada lágrima que Patrícia derramou na porta do apartamento vazio. Eu não a destruí. Eu apenas deixei que ela colhesse o que plantou, enquanto eu reconstruía o meu próprio jardim. E é isso. Se você chegou até aqui, viu que a vida dá voltas. Eu fui o cara que engoliu o sapo por 10 anos, mas aprendi que a calma e a estratégia são muito mais poderosas do que a raiva. E se você achou que eu fui o errado nessa história, deixa seu comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder a próxima história. A gente se vê.